Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês no programa Raízes do Culto, este programa que dá o que falar, né? Esse programa que vem trazendo novidades, conhecimentos, trazendo informações para vocês aí de casa, vocês aí que muitas vezes gostariam de respostas, aqui no programa Raízes do Culto você encontra, né? E nós estamos fazendo uma sequência assim de programas relacionados a alguns orixás um pouco diferente, né? Como Oxumaré, Xumaré, Nanã, né? Falando de Adjê. E hoje não poderia ser diferente. Hoje nós vamos falar de Opará. E você que pensa que Opará é Oxum ou é Inhaçã, se enganou, porque hoje neste programa você realmente vai ter o entendimento sobre esse orixá e quem é Opará. Qual é a essência verdadeira de Opará, aonde Opará nasce, qual é as energias que Opará encontra aí, que nós muitas vezes não sabemos, né? E para falar de Opará, nós temos que falar da essência de Opará. Quem é a mãe de Opará? Vocês acham que é Oxum? Não, estão enganados, meus amigos. Oxum não é mãe, nunca foi mãe de Opará. A mãe de Opará é Obá. Né? Obá, ela, para vocês entenderem, nós vamos começar lá um pouquinho voltando à história. Obá, ela era casada com Xangô, mas na verdade Obá era uma mulher que ela queria ser tão prestativa, ela queria ser tão presente na vida de Xangô que ela se tornava-se escrava, né? Então muitas vezes ela passava à frente de Xangô para fazer as coisas e querer ser útil. Só que um dia ela viu que Oxum tinha maior atenção, Oxum tinha maior mimo de Xangô. E ela perguntou simplesmente para Oxum o porquê disso. E aí Oxum disse para ela que era porque ela tinha dado uma parte do seu corpo para Xangô. E Obá não pensou duas vezes, cortando uma das orelhas e fazendo a comida predileta de Xangô e dando a ele como resposta em seu amor. Só que na verdade isso, gente, foi por água abaixo. Mal sabia que isso era uma trama de Oxum contra Opará. E Opará se sentiu tão mal de estar com um defeito, ser rejeitada pelo homem que amava, e ela correu para fora da cidade, vivendo nas matas. Só que com isto ela levou a filha de Xangô, Opará. E o que significa Opará, né? O que significa, na verdade, essa palavra Opará? Opará significa mulher de corpo alongado ou corpo avermelhado, né? Então ela levou a filha de Xangô embora, Obá pegou e ele foi embora, não quis mais saber de Xangô. E aí, o que aconteceu? Ela passando a gestação diante de um rio, que eu até peguei aqui, gente, porque de geografia eu sou péssimo, mas eu vou pegar aqui meu mapinha, minha colinha aqui, entre a cidade de Ilejexá, Aquini, Ibadô, Quetum, tem um rio, perto de Bogum. E ali naquele rio foi aonde Obá deu à luz a Opará. E aí, o que aconteceu? Ela não quis saber de sua filha, jogou a filha para dentro do rio. E Oxum ficou sabendo deste acontecido, pediu para que seus empregados fossem resgatasse, né? Pegasse a menina ali e levasse de volta para Ilesexá. Chegando lá, Oxum ensinou tudo o que Opará sabia na vida. E ela cresceu uma mulher forte, guerreira, uma mulher de pele avermelhada, porque ela não era negra, ela tinha uma pele diferenciada. E aí as pessoas tinham Opará como uma deusa, né? Que trazia caça, que lutava, que fazia os serviços braçais. Ela tinha todas as características de seu pai Xangô e todas as características de sua mãe verdadeira, Obá. Isso está relatado dentro do Odu Iuarioxê. Dentro do Odu Iuarioxê da cidade de Ibardon, lá tem um Itã que fala sobre isso. Lógico, nós estamos falando de um orixá que sai de terras Yorubá de Oió e vai se aventurar em outras terras que não é Yorubá, que é Anagô, que é Benin, que é Bogum. Então ela vai entrando ali para dentro daquelas aldeias e se tornando muito mais popular. E aí Obá fica totalmente, gente, assim, se questionando se o que ela tinha feito com sua filha estava certo. Então ela
se torna Obá-Ebé, senhora da sociedade das crianças do céu, sociedade de Ebé, dos espíritos. E aí Obá funda a sociedade de Abiku, de Emerê, né? A sociedade de Elecó, a sociedade de Jagum, a sociedade de Alodê. Então ela vai formando várias sociedades para reverenciar a filha morta. Só que ela não sabia que sua filha estava viva, que aquilo tudo que ela achava que tinha acontecido não tinha acontecido, mas o desespero dela era louvar, era encantar o espírito de sua filha na terra. Então ela trouxe um verdadeiro caos, trazendo também a Bicu, né? Trazendo os Emerê para a terra, os espíritos que vinham resgatar as crianças, levando para o céu. Então acabou criando-se um verdadeiro caos, né? Só que aí o que ocorre? Oxum fica sabendo de tudo isso e Oxum consulta Ifá, Orumilá, e pede que Orumilá ajudasse, que organizasse a ordem de novo. Então Obá ficou responsável por ser a senhora da sociedade de Ebé. Só que também ela fez pactos com vários, devido a ela ter perdido seu poder, devido a ela ter perdido a sua honra, né? Obá fez vários pactos e ela acabou fazendo pactos também com a de Ogum. Em alguns lugares da África, pessoal, o culto de Obá não é bem visto. O culto de Obá, muitas vezes as pessoas nem gostam muito de falar devido a ela estar relacionado com poderes que muitas vezes não tem controle, né? Tanto que o Odu de Obá, um dos Odus que Obá está relacionada é Ossar-Ossum, né? Ela está relacionada neste Odu. E lá fala de sangue sobre a terra, fala de destruição. Então Obá é um orixá muito perigoso, é um orixá muito forte. E sua filha, como sua mãe, né? Também adquiriu alguns costumes de Obá, tendo uma força espiritual monstra, uma força de destruição, uma força na qual ela lutava como Ogum, caçava como os Odés. Então ela ficava entre os homens da sociedade e ela foi chamada de Alodê, no qual também a sua mãe tinha feito uma sociedade. Então ela foi chamada de Alodê, mãe da sociedade dos caçadores. Isso em alguns cultos, não é em todos, porque ela pode receber outros nomes também. Um outro nome que Opará recebe é Okonkun-Mó, né? Que quer dizer, traduzido assim, aquela que é imortal entre os céus. Então ela é um orixá tão perigoso quanto Opará. E Opará, ela não é Oxum, ela não é Oyá, ela é Opará, né? O culto dela está relacionado às cobras sagradas, aonde ela recebeu o conhecimento em Bogum, na cidade de Bogum, de cultuar, né, as cobras divinas como Exumaré. Então ela tem uma relação muito forte com as cobras d'água. Então ela tem um poder enorme. E com isso, as pessoas, quando começaram a cultuar Opará no Brasil, chamaram de Oxum Opará. Mas na verdade, Opará é um culto totalmente diferente. Tanto que na África tem uma parte da cidade de Ebá que chama ela de Olokuronona, né? Aquela que faz encontrar-se o céu e a terra, aquela que se faz se encontrar os caminhos da vida e da morte. Só que esse orixá não veio para o Brasil como os outros. Muitos orixás não atravessaram o Atlântico, né? Muitos orixás ficaram lá na Nigéria, muitos orixás ficaram na África, muitos orixás ficaram até muitas vezes perdidos seus cultos devido à ancestralidade ter vindo para o Brasil e ninguém deu continuidade lá. Então é o caso também de Opará. Chegando aqui no Brasil, Opará foi englobada dentro do culto de Oxum, virou qualidade, virou uma espécie de Nifa de Oxum e começou a virar um inferno, na verdade, né, gente? A gente muitas vezes não sabe se a pessoa vai fazer em ação, se vai fazer Oxum. Ou quando a pessoa faz Oxum e depois se inicia em ação, ela é de Opará. Não tem nada a ver. Opará é um orixá próprio, é um orixá com cantigas próprias, orô próprio, ebós próprios, odus próprios. Só que pouco conhecido no Brasil. Lógico, na África existe mais de 800 e mais um orixá, então nós não vamos conseguir nunca conhecer todos. Mas esse orixá, a pessoa que me passou esse texto, essa pessoa esteve na cidade de Ibardon,
desculpa gente, na cidade de Ibado, né, aonde ela viu esse culto e ela achou interessante uma caçadora usando uma espada e uma cobra, né, na mão, e perguntou, e aí foi estudar sobre os relatos. Então eu estou passando um pouco sobre a história de Opará. Depois do comercial, gente, nós vamos entrar mais profundamente nesse assunto. Vamos entender o que é Opará? Ache aí seus caminhos e até após o comercial. Olá, queridos amigos, voltamos com o programa Raiz do Culto e falando sobre Opará, né? E Opará, gente, o culto dela era tão perigoso lá na Nigéria, lá na África, vamos dizer assim. Quando eu digo Nigéria, por estar todo ali o continente africano, mas na África, o culto de Opará é um culto tão perigoso que as sociedades que cultuam este orixá acabam guardando o segredo. Por quê? Porque ela está relacionada a sociedades antigas no qual não chegou vir tudo para o Brasil. Então as pessoas acabam muitas vezes dizendo: Opará é Oxum, vamos fazer assim que assim é melhor. Não, é um orixá muito perigoso, gente. Eu digo isso para vocês porque o seu culto, ela está relacionada à sociedade das mulheres caçadoras, que era a sociedade onde somente mulheres entravam para fazer culto a Yamin, a Diogun, a mexer com as pessoas. Então elas usavam da feitiçaria, usavam de máscaras de bronze, tanto que era chamada as mulheres da máscara de bronze, pelo fato de estar escondida, aonde ninguém sabia onde era esse culto. E Obá, quando descobre que sua filha está viva e ela leva a sociedade de Elecó até Opará, ela ensina o segredo de como invocar as sociedades, né, de Ebé, como que Opará faz para acessar essa sociedade. Muitas vezes as pessoas de algumas tribos vão dizer que Opará está dentro da sociedade de Ebé, que ela pode estar dentro da sociedade de Elecó, de Jagum, que ela pode estar dentro da sociedade de Ibalé, né? Dentro da sociedade de Alodê. Então as pessoas muitas vezes vão dizer assim para vocês: olha, não cultue isso porque isso é Ebé. Então Opará, muitas situações dela está dentro realmente de Ebé Orum, né? Por quê? Porque ela, quando ela vai para a terra Yorubá, ela já vai como uma pessoa dentro do culto de Ebé, ela não vai como Opará. Só que na cidade de Anagu, perto de Bogum e Lessá, aonde ali aquele rio realmente que ela foi deixada, o culto dela é visto como uma mulher, tanto que o culto dela é feito dentro de um quartilhão de cobre, né, ou de bronze, com as coisas ali de bronze também, aonde é colocado um tipo de uma foice, para vocês entenderem, tipo de uma foice, no qual é feito e também colocado 2 ABBs feitos totalmente de búzios, parecendo uma espiral enfiado dentro dos seus ibás. Porque ninguém sabe realmente qual é o culto, porque ela pode ser chamada o culto de Curalonã, né? Ou o culto de Opará, ou o culto de Ebé. Então ninguém sabe o que realmente está ali, porque ela é uma energia que ela veio da morte para a vida. Oxum trouxe ela, resgatou ela da morte, do culto de Abiku, porque ela nasceu para morrer. Ela nasceu para continuar, mas Oxum tirou ela. Então, quando Obá descobre todas essas coisas, ela entrega, né, para sua filha esse culto de Ebé. E muitas vezes ela se tornando até a própria Alodê, o próprio Ebé e Alodê, né? Então, são coisas que estão escondidas, que nós não sabemos a verdade sobre o culto de Opará. Para que nós possamos entender, Obá chama os espíritos da terra, vamos dizer, espíritos perdidos da terra, para que cada um fixasse num ponto de sua sociedade, para que pudesse somente a mulher entrar, que nem Xangô com seus poderes, Xangô com as suas magias, pudesse entrar lá dentro e descobrisse realmente o segredo dessa sociedade. Com isso, se forma vários títulos, né, como Olopondá,
né? Também um título da sociedade de Ebé, no qual o Pará faz parte. E aí o que acontece? O Pará se revolta depois de descobrir que ela era um aborto, que Obá não queria ela vai para a sociedade de Otá, e lá ela se fixa como própria Yamin, ela abre os poderes, ela se torna uma própria Yamin. Então muitas vezes as pessoas dizem que o Pará é a própria Yamin. Então vocês veem que são energias muito perigosas, gente. Dentro do Oxê, o Oxê Oturá fala do poder da mulher, o poder da água, e muitas vezes pode ser até a própria Opará e não Oxum. Por quê? Porque nas terras iorubás, muitos orixás, Oxum é a dona da água, mas existe outro orixá que também pertence à água, mas eles vão dar referência melhor ou maior a Oxum, que é o caso de algumas sociedades que fala, não, nós cultuamos aqui Xangô, mas e Ararirá? Não, Ararirá é tal orixá. Então eles acabam dando maior nome ao orixá que tem maior destaque. E foi o que aconteceu. Só que o Pará, gente, ela está dentro da sociedade dos ancestrais da Terra, ou seja, espíritos perdidos aqui na Terra. Por isso que é muito importante, quando você vai fazer o Pará, que você conheça esses ebós. A iniciação de Opará, as invocações que são feitas para ela, são diferentes. As pessoas não vão falar ora, iê, oxum, ô, fidério, nada disso. O Pará tem saudação própria, que só deve ser dita na presença dela, porque ela é a senhora da máscara de cobre, né? É ela que se esconde atrás da máscara de cobre. Tanto que existe uma sociedade lá na África, em terras africanas, que eles usam as máscaras de cobre, de bronze, né, para encobrir o corpo. Uma sociedade totalmente diferente, perigosa, que ninguém sabe realmente o que existe por trás. Só os mais antigos sabem e não ficam revelando esses segredos, né? Por quê, gente? Porque cultos que não vieram para o Brasil, são cultos que não chegaram aqui de forma clara para a gente. Chegou todas distorcidas. Então hoje vocês vão ver as pessoas fazendo o Pará com Ogum. Vão fazer o Pará, mas na verdade o Pará está ligado ao culto de Exu Maré. É ela que está dentro do culto, ela está dentro do culto de Ebé, então ela está dentro do culto de sociedades perigosas, aonde o Abicu nasce, aonde Emerê nasce, aonde energias destrutivas nascem. E este orixá não é para ser invocado assim, vou fazer porque é bonito, porque é uma Oxum guerreira, carrega. Não, ela não carrega espada, não é facão mesmo, é foice. Então é uma coisa mais agressiva, pouco divulgado no Brasil. Então nós devemos tomar muito cuidado, né? Para que a gente possa entender aqui, gente, entre a cidade de Alará e a cidade de Otá, as mulheres, quando elas eram chamadas para o culto de Opará, elas faziam incisões nas partes genitais para que elas não tenham filho, para que elas não tenham prazer com os homens, que elas não enxerguem os homens. Então elas acabam muitas vezes morrendo ali naquele culto. Lógico, a evolução foi vindo e foi se tornando um culto mais brando, mas é um culto muito perigoso, é um culto que envolve energias que as pessoas ainda não têm domínio aqui no Brasil. E você que quer fazer o Pará, você que quer aí realmente ter esse orixá na sua cabeça, procure realmente saber se a pessoa conhece todos os detalhes para fazer esse orixá, os seus itãs, seus ebós, seus ofós, porque é um orixá que quando se zanga dentro de uma casa, um orixá no qual não recebe o devido respeito, acaba destruindo a casa de axé, acaba destruindo os filhos que estão ali e acabam criando verdadeiras situações desagradáveis, tá certo, pessoal? E após o comercial, nós vamos falar aqui um pouco sobre os seus ebós e os encontros, vamos dizer assim, seus encontros de energias, tá certo, pessoal? Ache aí seus caminhos e até após o comercial. Amigos,
continuando falando de Opará depois desse comercial, deu tempo de você ir lá tomar uma água, né? E não perder o programa. E eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês aí para que vocês participem da PEDUC, que vocês visitem o nosso site lá da PEDUC, que lá tem grandes informações para você aí, porque informação é tudo. Informação é o que leva você a melhorar a sua energia espiritual, que informação é o que leva o seu Ori a despertar para novos conhecimentos, novas formas de culto, que nem nós estamos fazendo aqui no programa Raízes do Culto, né? Muitas vezes você fica aí querendo entender algumas coisas e não tem aonde buscar. Entra lá no site da PEDUC, faça o curso de Odologia, faça o curso de Medicina Africana, de Jurema, Baralho Cigano. Você que gosta aí da energia cigana, que é maravilhosa essa energia que traz realmente força, essa energia que traz engrandecimento espiritual. Então, faça o curso de Baralho Cigano lá com a Yavaneide, que ela tem essas informações vamos dizer assim, preciosas para dar a vocês, tá certo, pessoal? E voltando aqui comigo, falando sobre Opará. Opará, gente, como eu estava falando antes do comercial, ela é uma energia que está ligada à Terra, a espíritos da Terra. Então, os seus ebós estão ligados a Iabaie, entendeu? A Iaonilé, as sociedades mais profundas. Então não pense você que fazer Opará são ebós do cotidiano, os ebós que a gente tem aí dentro das casas de candomblé. Vou fazer um ebó de Oxê, pega 5 coisas e vamos lá e faz. Não. Em primeiro lugar, quando você vai fazer Opará, você tem que pedir autorização aos ancestrais, a todos os ancestrais e até mesmo a orixás que a pessoa muitas vezes carrega na sua cabeça, que pode vir trazer energias espirituais na qual a pessoa acaba se perdendo, né? Então você precisa fazer esse ebó de Essá, limpar a pessoa, fazer um bom ebó ancestrálico. Quando você for fazer o ebó, você sempre perguntar aonde vai ser despachado, qual o local que vai ser colocado esse ebó, porque é muito importante. Também uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado é na hora de executar o ebó de Exu de Opará. Por quê? Porque existe 3 energias de Exu dentro do culto de Opará, no qual um vai para a encruzilhada, outro vai para caminhos de mata que se encontra com a água e também em lugares abandonados, lugares que houve alguma transformação radical, né? Uma mata que pegou fogo, rochedo, entendeu? Coisas assim. Então é muito perigoso. As pessoas muitas vezes chegam e falam assim: Marcelo Alban, você está passando fundamento. Não, eu estou falando para vocês o cuidado, né, que vocês devem ter. Agora, fundamento eu não falei qual ebó, não falei o que vai nesses ebós, quais são os elementos que vão ser colocados e depositados. E também, gente, quando vocês forem fazer ebó, existe um ritual específico feito com algodão para que possa aplacar a ira também de Opará. Tudo isso, gente, faz parte de uma iniciação. Então não adianta vocês virem, porque o meu pai fez assim, será que está certo? Gente, eu não sei. Eu não sei o que o seu pai fez, o que sua mãe fez. Eu estou dizendo para vocês tomarem cuidado, porque esses orixás, gente, não é uma coisa nova, não é orixá novo, uma coisa que a gente está acostumado a lidar todo dia, a rezar, não. São energias que não chegaram completa aqui no Brasil. E aí você acaba fazendo uma coisa que você acha que está feita e não está. É uma coisa que muitas vezes você acredita que está sendo bem feita e não está sendo feita. Inclusive, quando se faz esse orixá, você tem que buscar um pé de dendezeiro, no qual você tem que arrancar o olho do dendezeiro para se fazer um determinado ato para aquele orixá poder se livrar das energias negativas que esse orixá traz, né? Você deve também fazer culto, a pessoa que faz Opará tem que fazer culto a Ebé, tem que se iniciar muitas vezes ao culto de Ebé, ou primeiro se iniciar no culto de Ebé para depois se iniciar no culto de Opará. A pessoa muitas vezes tem que assentar Ibeje, ter Ibeje assentado, cultuar Ibeje. Então são vários caminhos, várias possibilidades. Ou a pessoa ter que fazer ritual antes para Exu, Maré e Oxum para poder trazer a força de Opará na vida do consulente. Opará não é um orixá que se pode fazer na cabeça de homem. Hoje a gente vê pessoas, né? Enfim, no candomblé pode, feitas
de Opará, mas na verdade Opará é um orixá feminino, no qual está relacionado a essa sociedade de Obá, no qual Obá funde, no qual Obá faz todos os rituais que vocês imaginam para trazer estrutura a essa sociedade. Com isso, gente, vocês também podem ver que as cantigas de Obá não são cantadas corretamente da forma que seriam, né? Que nem a gente canta Obá Ilecô Ajaossi, e na verdade é Ebé Ilecô Ajaossi, né? Ebé Ilecô, né? Aquele que está do lado esquerdo, né? E outras cantigas também Obá Sarrum, né? Na verdade não é Sarrum, é Obá Adjagum, que é um Ebé também, né? Então, e que fala das pragas, que fala das maldições, que as pessoas que não cuidam do seu Ebé, que são suas sociedades que existem lá no céu, pode cair em pragas, em maldição, pode ter uma vida de destruição. Então a gente tem que entender que quando a gente faz Ifá é para uma situação e a gente vai fazer Ibé para outra situação, nós vamos formando a nossa sociedade também, para que nós possamos crescer. Muitas vezes as pessoas estão presas sem amor, sem dinheiro, sem progresso, sem realização. Por quê? Porque o seu Ebé está preso, a sua força espiritual está presa e muitas vezes cultua-se Ebé e se cultua também Opará para que a sorte, que o caminho, a vida da pessoa possa vir com prosperidade. Então tudo isso, gente, tem que ser analisado. Então não pense vocês, eu sou feito de Opará, minha vida tá boa, então tá tudo certo. Não, existe coisas e mais coisas dentro de Opará. Opará é um orixá que ela tem que ter um lugar de culto, de ritual, porque ela come diferente, ela não vai comer os bichos como as pessoas acham, né? Então tudo isso ela tem esse diferencial, rituais, ebós, vestimentas, tudo isso faz com que a pessoa tenha que ter um pouco de calma. Quando a pessoa se encontra com uma energia muito negativa de Opará, o que a pessoa deve fazer? Pegar manjericão seco, misturar com pó, pega o pó do bambu, gente, mistura pó de bambu, mistura um pouco de buchinha do norte, faz um defumador e defuma a casa do fundo para a rua, para que os espíritos ruins, esses espíritos que acompanham a energia de Opará e os ebés negativos, vão embora da sua casa. Então, e esse defumador sempre é feito à noite, gente. Então, tudo isso é muito complexo. Eu pergunto para vocês aí de casa, será que você que é de Opará, será que você que é iniciado de Opará sabe de tudo isso? Você sabe realmente a necessidade do culto do seu orixá na terra? Você sabe realmente qual a necessidade de cultuar junto com Opará, Obá, Xangô, Ebé, Ibeje, cultuar o Exu certo de Opará, para que essas energias possam ser tranquila na vida do consulente? Muitas vezes você está aí sofrendo porque você tem problema com o Opará, porque você tem problema com o Ebé de Opará, e aí você fica cuidando de um monte de coisa, fazendo um monte de ebó, um monte de iniciação desnecessária, gente. Então, aprenda a conhecer um pouco sobre o Opará, aprenda a conhecer sobre o orixá em questão, procure saber qual é realmente o seu caminho. Busque fazer um bom jogo de búzios, busque um bom jogo de opelê para esclarecer você. E é por isso que eu digo a vocês aí de casa, gente, se você tem dúvida, me procure, Marcelo Alban. É só você jogar aí no Google, né? Marcelo Alban e tirar suas dúvidas. Nós temos nosso Facebook, nós temos nosso WhatsApp, né? Que vai aparecer aqui embaixo o número do nosso WhatsApp, vai aparecer também o nosso e-mail, então você pode mandar um e-mail aí para nós. E você também pode curtir aí o nosso canal do YouTube aí, Raízes do Culto. Então dá um joinha aqui pra gente, curta para você sempre estar recebendo informações. Muitas vezes você não tem tempo de ver o nosso programa aí às sextas-feiras, mas aí você vai receber lá uma notificação, Raízes do Culto, um programa novo, aí você está na condução ou você está em casa e você pode estar assistindo e tirando suas dúvidas aí, esclarecendo melhor. Você que é zelador, você que é zeladora, você que é orixá, você que é Lécio Orixá, né? Você que é simpatizante, também pode aprender aí mais com o nosso canal do YouTube, tá certo, pessoal? E eu vou ficando por aqui nesta sexta-feira maravilhosa, no qual eu entrei na sua casa, invadi aí os cômodos, né? Baguncei, conversei com vocês, mas eu só quero agradecer a Eledumare
por esse dia maravilhoso, que Eledumare entre aí na nossa vida, que Eledumare abençoe todos nós, que abençoe aí a Yavaneide, que o pessoal sempre está perguntando dela, né? Abençoe a Yavaneide, a Renata, a Marcela, a Victória, com muita paz, muita saúde, muito axé. Axé em seus caminhos e até sexta-feira que vem com o programa Raízes do Culto.